Bem-vindo ao canal Filhos Poupadores. Meu nome é Tereza Taira e aqui no canal a gente ajuda mães a falar de dinheiro com seus filhos e torná-los poupadores investidores. Eu sou educadora financeira, mas eu também sou mãe. O vídeo de hoje eu vou falar de um conceito que está nesse livro aqui. Você conhece esse livro? O nome dele é Pai Rico, Pai Pobre. O autor é Robert Kiyosaki. Ele é um livro muito famoso, ele é um best-seller. Esse livro me ajudou muito, e assim como ajudou muitas pessoas a melhorar a mentalidade financeira. E o vídeo de hoje, eu vou falar de um conceito que está aqui no livro, mas mais do que isso, além de explicar, eu vou falar como que eu coloquei isso em prática aqui junto aos meus filhos, tá bom? Você conhece esse livro? Já ouviu falar dele? E a pergunta é, você já leu? Já leu esse livro? Eu estou perguntando isso porque muitas pessoas já falaram para mim, Tereza, eu já ouvi falar desse livro, eu já até comprei, mas eu nunca tive tempo para ler. Você sabe que durante anos eu chegava do trabalho, a última coisa que eu queria fazer era ler. Então, assim, quando a gente está nessa correria, eu entendo, a gente não tem tempo para fazer algumas coisas até para a gente, com o nosso desenvolvimento. A dica que eu dou é, se você está sem tempo para ler, procure outras formas que te aproximem da leitura. Por exemplo, audiobooks, podcasts, tem alguns sites, não sei se você já ouviu falar, mas tem alguns sites que eles fazem um resumo de uma forma ilustrada dos livros, tá bom? Então, assim, é um jeito da gente se aproximar da leitura que é tão importante para a gente. Mas vamos lá. Aqui nesse livro, o autor explica conceitos muito importantes. O conceito que eu escolhi aqui é sobre a renda passiva e a renda ativa. O que é a renda ativa? A renda ativa é aquela renda do nosso esforço, do nosso trabalho. Não sei qual a sua profissão, mas se você é funcionário, você está vendendo as suas horas por um salário. Então, assim, são aquelas horas trabalhadas que dependem do teu tempo. Ah, Tereza, eu não sou funcionário, eu sou um profissional liberal. Você também vende o seu tempo. Como, por exemplo, um médico, um dentista, ele também está vendendo o seu tempo. Se ele, por um acaso, não puder trabalhar, ele fica prejudicado e fica incapaz de realizar seu trabalho. Então, a renda ativa é aquela que depende do seu esforço, da sua presença, das suas horas. Começa a pensar aí entre os seus amigos, seus parentes, que tipo de profissões eles têm e se realmente eles estão vendendo horas e dependem da presença deles para ter essa remuneração. Então, esse é o conceito da renda ativa. E o que seria a renda passiva? É aquela renda que não depende do seu esforço, é o famoso o dinheiro trabalhando para você. E aí eu quero aqui explicar com exemplos bem fáceis, que é para a gente assimilar de uma melhor forma. Eu gosto de dar um exemplo que é sobre aluguéis de casa. Então, se você mora de aluguel, a sua renda é uma renda passiva para o proprietário da casa. Então, se você tem uma casa e você põe ela para alugar, você está tendo direito a ter essa renda passiva. Se eu explico assim, fica fácil de entender. Mas se você falar, Tereza, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, então não tenho essa possibilidade. E aí tá a boa notícia, porque anos atrás não existiam determinados produtos financeiros, assim como a gente não tinha acesso a eles. E um dos produtos financeiros, ele simula, né? Ele funciona exatamente com esse conceito de aluguéis. Só que é interessante que você pode comprar pequenas cotas, ao invés de uma casa toda, como num processo tradicional. E na hora que você compra uma cota, você recebe o aluguel proporcional a ele. Então, olha só que interessante, você tem a oportunidade de começar sua renda passiva, porque ele começa com pouco, você pode começar com poucos valores, e você tem a oportunidade de exercitar isso junto ao seu filho. Então, vamos lá. O conceito de renda ativa e renda passiva, a gente não teve na escola, não teve na infância, e na hora que a gente descobre isso, a gente pensa, por que que eu não sabia disso antes? Mas aqui o canal é
Incentive a você falar de dinheiro com seu filho e falar de renda ativa e passiva é importante você falar desde cedo. E aí eu vou falar com você, eu vou compartilhar com você como que eu fiz aqui em casa. Então, olha só, eu falei para os meus filhos a mesma situação de casas para alugar. E é interessante você pegar exemplos que eles conhecem. Então, eu citei uma pessoa que eles entendem que aquela pessoa tem casa alugada, e eu falei da diferença da renda ativa e da renda passiva. Essa explicação, com exemplos bem próximos a eles, já ajuda bastante. Só que eu usei aqui um brinquedinho, olha só. Eu usei na época, deixa eu ver se dá para mostrar. Sabe esses bloquinhos de madeira que a gente tem de brincadeira? Eu expliquei exatamente para eles assim. Imagina que cada pessoa compra um bloquinho e constrói uma casa e põe para alugar. Se você tem se alguns bloquinhos fossem seus, você tem direito a esses aluguéis. E eu expliquei exatamente para eles que a gente poderia comprar tijolinhos e receber aluguéis proporcionais aos pequenos tijolinhos. E é interessante porque esse termo tijolinho ficou na cabeça deles. Então, hoje, quando a gente vai falar sobre comprar alguma coisa, eu sempre incentivo, olha, além de comprar guloseimas, você também precisa pensar em comprar tijolinhos. Ficou um jargão fácil de eles entenderem. Então, a dica do vídeo de hoje é sobre você começar a explicar de uma maneira bem lúdica para o seu filho e, mais que isso, né, você colocar em prática. Porque esse tipo de investimento você consegue aplicar com poucos valores e aí você consegue, junto com o seu filho, aprender a vivenciar essa maravilha que é ter renda passiva. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já conhecia esse conceito, comenta aqui no nosso vídeo, me fala que ponto da jornada de educação financeira você está junto ao seu filho. E lembrando, se esse vídeo, você gostou desse vídeo, compartilha com aquela sua amiga mãe que precisa também receber essas dicas, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!